o dia que uma menina tratou mal o pastor Isaías de Oliveira. Meus irmãos, assistam comigo esse testemunho. Peço para você deixar o seu like, peço para você deixar o seu comentário, peço para você se inscrever no nosso canal. Pastor Isaías de Oliveira, assiste comigo. Eu vou abrir um parênteses aqui. Fui pregar numa vigília em Santo André e eu agoniado ali naquela avenida Radial Leste, Aricanduva. O senhor conhece, né, irmão Júnior? Tá até chorando, varão. Aleluia. Falamos ontem da Argentina aqui, mas tinha um obreiro aqui, quase sapateou aqui, irmão, de tanta alegria. O senhor, né, varão? Quase me crucificaram lá fora, varão. Mas, enfim. E eu saí da avenida, entrei correndo num posto, porque São Paulo tanto faz meio-dia, meia-noite, a rua é cheia do mesmo jeito. Do jeito que eu entrei da avenida, entrei correndo no posto, eu fiz o que todo bom motorista faria, meu irmão. Principalmente com pressa. Corri os olhos rapidamente nas bombas e vi que cada bomba tinha 2 carros. Mas tinha uma bomba que tinha um carro. Eu estava com pressa, eu fui naquela que só tinha um carro. E muito frio aquela noite, o vidro fechado, com isso o filme. Do jeito que eu entrei, que eu encostei, que eu desliguei o carro, eu e minha esposa, a mocinha que estava abastecendo o carro olhou. Não sei se ela enxergou, se não enxergou, porque estava de noite e o vidro escuro. Ela virou e disse assim: a última bomba está vazia, vai para lá. Falei para minha esposa, ela falou comigo? Minha esposa falou: se você quiser, eu abro o vidro e peço para ela repetir. É com você mesmo. Tem gente que vem do nosso lado, é para provocar mesmo, né, irmão? Falei pra minha esposa: abre aí o vidro que eu vou falar com ela. Minha esposa disse: não, eu tô brincando, vamos lá na última bomba. Eu falei: não, ela gritando desse jeito, porque eu tô falando assim, irmão. Eu queria que tu tivesse lá pra tu ver como que ela falou. A cara de simpatia da diaconisa. Quando eu falei pra minha esposa... Falei pra minha esposa: abre aí que eu vou falar com ela. Minha esposa disse: não, vamos pra lá. Eu falei: não, você não abre, eu abro daqui. Aí eu apertei o vidro, falei: ô mocinha. Quando eu disse ô mocinha, ela abastecendo o carro da frente, ela olhou pela brecha do vidro aberto e falou: a paz do Senhor, pastor, a última bomba tá vazia. Eu falei: amém, irmã, Deus abençoe. A valentia acabou na hora, meu irmão. Se eu não sei me colocar no meu lugar, Deus vai preparar nem que seja um galo frentista para dar... Não sei de onde era, 400 quilômetros da minha casa, me dando a paz do Senhor, um choque. Deus sabe colocar no lugar. Eu acho a coisa mais horrível, irmão, para nós continuarmos a mensagem. A coisa mais horrível que eu acho é quando um crente se empolga na roda do ímpio e o ímpio olha para ele e diz assim: mas você não pode falar isso não. Você não é crente. Sabe o que é isso? É um galo que Deus permite cantar. E que Deus prepare galo para quem precisa, em nome de Jesus. Meu irmão, Pedro deitado, só que Pedro começou a se lembrar de algo que todo crente que está aqui tem. Promessa. Tu tem, irmão? Promessa. Pedro disse assim: os profetas falaram que ia nascer. Nasceu, cresceu, me escolheu. Que ele ia morrer, morreu. Que eu iria negá-lo, neguei. Que era 3, foi 3. Que o galo cantava, cantou. Falou que ia ressuscitar, ressuscitou, eu vi. Falou que ia subir ao céu, subiu. Falou que ia mandar o Espírito Santo, mandou. Eu fui cheio no dia. Pedro se lembrou de uma promessa particular. Ele falou que eu era moço. Lembra do texto? Mas que eu iria ficar velho. Vamos dizer junto, irmão? Que eu era, mas iria ficar. Pedro olhou para si e falou: eu não estou velho ainda. Eu estou um coroão, mas velho não. Pedro disse: se tudo que ele falou ele não errou, não é agora que ele vai errar. Pedro falou: quer saber de uma coisa? Eu vou dormir. Detalhe: 4 soldados em cada ponta da cela tomando conta de Pedro. 4, 8, 12, 16. O texto vai dizer que de cada lado tinha um algemado com ele. Viu? Tirando 4 em cada ponta, um de um lado, outro do outro. Pedro arrancou a sandália, colocou uma dentro da outra, falou: o travesseiro está pronto. Arrancou a capa, falou: o cobertor também. Não sei se deu boa noite, mas deitou e foi dormir. Porque quem tem promessa de Deus, deita e dorme em paz. Deus está falando para alguém aqui: pode deitar e dormir em paz. Foi eu que falei. Tem uma frase que eu gosto demais que diz o seguinte: não se preocupe com amanhã. Por quê? Porque Deus já está lá. Oh, aleluia. Pastor, eu estou no horário aí, pastor? Quantos minutos? Posso acelerar? Então vamos lá. Viu? Aí Pedro foi lá e deitou e foi dormir. Irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui. A Bíblia não diz, mas a história vai dizer que o círculo de oração, o conjunto de senhoras da igreja entrou em união. Para quê? Para orar. O nome da dirigente do círculo de oração da igreja de Jerusalém era a irmã Maria, mãe de João Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos. Aquele que viajou com Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária e abandonou os dois na primeira viagem. Era a irmã Maria. A irmã Maria tinha uma auxiliar, porque ninguém faz nada sozinho. A Bíblia vai dizer que era a irmã Rode.
que traduzido do latim quer dizer rosa. A história diz que chegaram para a irmã Maria e disseram: irmã Maria, a senhora está sabendo que Tiago morreu? Sim. E que Pedro está preso para morrer amanhã? Sim. E estão pedindo para nós orar. A irmã Maria disse: nós vamos orar na minha casa. Só que a história vai dizer que a casa da irmã Maria era pequenininha e apertada. A história vai dizer que só tinha uma portinha. A mesma da entrada era a mesma da saída. Quem era alto se encurvava para passar pela porta da irmã Maria. Tinha uma janelinha do lado direito. E a irmã Maria dizia: quem manda na igreja é o pastor, mas quem manda na minha casa sou eu. Detalhe, na minha casa eu quero 24 crentes orando. Se for para orar mais, cada um ore na sua casa. Mas na minha casa é 24 crentes. E a história diz que quando ela se reúne com 24 crentes, porque ela não queria casa apertada. E a história vai dizer que ela diz assim: olha, ninguém vai orar pela família de Tiago que foi, ninguém vai orar pelo A, pelo B, não. Nós vamos orar uma frase curta e objetiva. Olha ela dizendo para os 24 irmãos que estavam lá: ninguém vai orar do jeito que quer, é do jeito que eu mandar, que Deus está me ensinando aqui. Nós vamos falar a mesma língua, ela disse. Porque se nós falarmos a mesma língua, Deus não vai aguentar, vai descer e vai agir, guerrear as nossas guerras. Deus está falando aqui nesta manhã. É tempo de falarmos a mesma língua. Se nós falarmos a mesma língua em nível de raciocínio, de união, o nome de Deus vai ser glorificado. E alguém disse assim: e é para falar o quê, irmã Maria? Ela disse: vamos falar curto e objetivo, porque foi Jesus quem disse, não é no muito falar. Não foi isso? Foi. Então nós vamos falar a frase dizendo: solta Pedro Deus, solta Pedro Deus, solta Pedro Deus, solta Pedro Deus, solta... Só isso, irmã Maria? Só isso. Vamos lá? Solta Pedro Deus, 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 solta Pedro Deus. Alguém disse: irmã Maria, mas isso aí está parecendo reza. Não gostou, pode ir embora, outro entra no teu lugar. Não, eu vou ficar. Então se é para ficar, é para falar a mesma língua. Se é para ficar, é para falar a mesma língua. Solta Pedro Deus, solta Pedro Deus, solta Pedro Deus, solta Pedro Deus, solta Pedro Deus. E foi entrando na madrugada e o povo: solta Pedro Deus, solta Pedro Deus, solta Pedro Deus, solta Pedro Deus. De repente alguém abriu a porta, a irmã Rod, porteira. Quando ela abriu a porta, tinha uns crentes dizendo: teve oração e não anunciaram? Senão a irmã Maria falou que não quer que entre. Quer que entra sim. E nós vamos entrar. De 24 crentes, meu irmão, a história vai dizer que foi para 69. A irmã Maria já deu um choque na irmã Rosa, dizendo: irmã Rosa, eu não falei para você que não era para deixar ninguém entrar. A irmã Rosa disse: mas eu falei, mas eles entraram. Então, já que entrou, ensina como que é para orar aqui. A história diz que a casa era tão apertada, meu irmão, que as paredes transpiravam e o chão suava. E os crentes dizendo: solta Pedro Deus, solta Pedro Deus, solta Pedro Deus, solta Pedro Deus. Estão orando escondido, né? Nem anunciou que era para ter oração, né? Mas não, gente, a irmã, nós vamos entrar de 69 para 109 crentes, meu irmão. A irmã Maria já deu outro choque na irmã Rosa. Ela disse: irmã Maria, não sou eu, é os irmãos que entraram, mas está cabendo, porque a casa pode ser apertada, viu, irmão? Pode achar que está ficando pequeno, mas se falarmos a mesma língua, tem lugar para todo mundo. Fica de pé, senta no chão. O importante é fazer parte do povo e dar glória a Deus junto com a igreja. É verdade ou não é? Solta Pedro Deus, solta Pedro Deus, solta Pedro Deus. Aí você vai entender porque quando Pedro chegou, a irmã Rosa fechou a porta na cara de Pedro. Não, você vai, nós vamos chegar lá, você vai ver. A história diz que Deus não aguentou. 109 crentes dizendo: solta Pedro Deus, solta Pedro Deus, solta Pedro Deus. Não aguentou. Deus chamou o anjo e falou: lá, vai lá e liberta meu servo Pedro. Era horário de visita, irmão? Era de madrugada. Pediu permissão para a secretária? Herodes. Mandou levar mais 16 anjos, porque tinha 16 tomando conta dele? Falou onde estava a chave, que estava algemada as correntes nele e no soldado do lado? Só falou: vai lá e liberta. Vai lá e... É uma palavra. É uma palavra. Se Deus liberar essa palavra, aleluia. Vai lá e liberta. O anjo desceu. O anjo desceu, nenhum soldado viu. Eu fico imaginando os soldados, irmão. Quem sabe os soldados dizem: como que esse homem consegue dormir, sabendo que o primeiro galo que cantar a cabeça dele vai rolar? Como que o anjo entrou? Nem eles viram. O anjo sacode o bíceps de Pedro. A história vai dizer que ele desperta, mas o original diz que ele sacode Pedro pelo braço. Pedro estava tão cansado que ele apagou, meu irmão. E quando Pedro acorda, o anjo diz: eu tenho 3 coisas para te dizer. Coloca a sandália nos teus pés, cinge o teu lombo com a capa
E terceiro, segue-me. E terceiro, pergunta se ele ficou amuadinho que nem ele ficou na areia. Se você ficar amuado, eu não sou Jesus não, varão. Eu sou o anjo, viu? Eu vou embora daqui, o galo vai cantar e tua cabeça vai rolar. Vem, irmão, não é hora de amuar. É hora de darmos as mãos, levantarmos e marchar. Jesus está voltando. Aleluia! O anjo, Pedro coloca a sandália nos pés, coloca a capa no lombo e ó. E o anjo, e o Pedro, quem sabe, pensou, e a porta da cela, da grade? O anjo passou que não teve cela que segurou, meu irmão. Porque eles estão no corpo da combustão, não da digestão. Por isso que Jesus, depois que ressuscitou, ele come o peixe e atravessa a parede. E o peixe não fica grudado na parede. É o corpo que Jesus vai nos dar. E pode ser agora. Talvez não dá tempo da gente almoçar. Talvez não dê tempo de eu devolver o microfone ao pastor. Um dos maiores desejos que eu tenho é que quando Jesus volte para buscar a igreja, eu esteja com a minha família para a gente subir junto. Mas se voltar agora, eu subo da América, eles sobem do Brasil e nós se encontramos lá para a glória de Deus. É a esperança da igreja. Pedro correndo atrás do anjo, o anjo passou de porta fora. Pedro, quem sabe, pensou, e agora? E o anjo... A porta se abriu e Pedro atrás. E quando chegou lá fora, o anjo sumiu. Pergunta se ele ficou nervosinho, igual Jesus ficava, some, aparece, aparece, some. Não, ele já mudou, ficou crente. Ele disse, é uma visão de Deus. Viu como que muda, irmão? Uma prova assim muda a visão de muito crente. Mas é melhor nós tentarmos mudar sem prova do que deixar a prova chegar. Viu? Lá atrás ele reclamou, fica, some, aparece, aparece, some, eu vou voltar a fazer o que eu fazia. Mas agora o anjo estava, o anjo sumiu e ele estava preso. É uma visão de Deus. Ficou crente, irmão, mudou. Eu vou na igreja, chega na igreja, a igreja está fechada. E se eu sei onde os crentes estão? Aonde? Na casa da irmã Maria. Chega na casa da irmã Maria e os crentes estão lá, solta Pedro, Deus, solta Pedro, Deus, solta Pedro, Deus, solta Pedro, Pedro. Aí a Bíblia vai dizer que quando a irmã Rosa abre a porta, a alma dela se alegra, mas mesmo assim ela não manda Pedro entrar. Ela fecha a porta na cara de Pedro e vai dar testemunho lá na sala. Irmã Maria, pastor Pedro trair. Que pastor Pedro? Que nós estamos orando para Jesus soltar. Cadê ele? É para entrar? Minha santa... Nós estamos orando a madrugada inteira para Deus mandar a benção. E quando manda a benção, tu fecha a porta na cara da benção, é? Tem crente que é assim, meu irmão. Pede a semana inteira, mas quando chega na igreja ele fica inquieto, não vê a hora de ir embora. Eu não sei o que ele quer ver lá fora. O milagre não está lá, o milagre está aqui. É aqui que Deus vai operar. Viu? Não, abre a porta aí. Pedro diz o texto que ele entra, testifica, o povo se alegra e o povo recebe a vitória, a resposta através da perseverança, porque falaram a mesma língua. Reino que não fala a mesma língua é reino dividido, meu irmão. Quando o povo começou a fazer a torre de Babel, era fácil para Deus destruir. Podia fazer uma trincadura no pé da coluna e destruir tudo. Podia abrir a boca da terra e engolir a torre inteira. Deus diz, não, vamos resolver esse assunto? E vamos resolver como? Confunda a língua. Quando eles não falarem a mesma língua... A história chega a dizer que pediam a pá, davam massa. Pedia massa, dava tijolo. Pedia tijolo, trazia colher. Ninguém entendia mais nada, meu irmão. Porque uma das armas que Deus usa é essa. Mas a arma principal que o diabo gosta de usar é essa aí. Não se entende, não fala a mesma língua, sementinha de contenda, de desunião, de invejinha. Aí aquele olhar de comunhão não tem mais, aquela cumplicidade de irmão não tem mais. Mas antes dele tentar entrar, nós já repreendemos eles em nome de Jesus. Amém, irmão? Só que os anos se passam, Pedro vai preso, agora ele já não está mais um coroão, ele já está ancião mesmo. Porque bons livros dizem isso, inclusive um da CPAD, a História do Cristianismo, vai dizer que Pedro já tinha passado dos 80 anos de idade. Prenderam a Pedro e falaram para ele, tu vai morrer. Ele disse, eu sei que eu vou morrer. E quem foi que falou para você que você vai morrer? O meu mestre falou que eu era moço, mas que eu iria ficar velho. Só que Jesus havia dito a Pedro o seguinte, e quando tu ficar velho, vão fazer contigo o que você não queira que faça. Quem sabe Pedro não entendeu, mas na hora da morte ele entendeu. Porque falaram para Pedro, tu prega que nem ele? Sim. Fala igual ele? Sim. Não vai negar ele? Não. Então tu vai morrer que nem ele. Como? Na cruz. Aí se cumpre o que Jesus disse, você não vai querer, mas tu vai morrer. Pedro disse, não, me crucifique não. Não posso morrer de outro jeito? Não, vai morrer na cruz.
Pedro disse, então me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como morreu o meu Senhor. E a história diz que os carrascos, que era camarada, falou, então pode, mas que tem que ser na cruz, tem. Crucificaram Pedro de cabeça para baixo, e o livro vai dizer que enquanto Pedro estava agoniando de cabeça para baixo, perdendo a vida, quem não era crente assistindo aquela cena sentiu que o negócio era diferente, porque o homem está morrendo e adorando. E detalhe, já saiu dali salvo na presença de Jesus Cristo, para se cumprir o verso 19, na tua morte o meu nome vai ser glorificado. Você pode dar um glória, meu irmão? Mas para encerrar, na vida de João foi diferente. Na vida de João, Jesus disse assim para João, para Pedro sobre João: se eu quero que ele fique até que eu venha, o que importa a ti? Tem tradução que diz assim, se eu quero que ele fique até que eu venha, quem é que mata? Quem é que mata quem Deus falou que vai viver? Quem é que senta quem Deus mandou ficar de pé? Quem é que se põe de pé quando Deus falou senta? Deus falou, vai ficar até que eu venha. Já saíram falando, João não vai morrer, viu? Foi Jesus quem disse. Aí João disse, não foi isso que ele disse. Ele disse, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que importa a ti? João acredita-se, irmãos, que foi o único discípulo que morreu de morte natural. Acredita-se que João chegou passados 100 anos de idade. A história vai nos dizer que João, ele velho, não tinha forças para vir na igreja. E bons livros, a história do cristianismo também diz que os jovens, os meninos do grupo dos jovens, eles iam até a casa de João buscar João. E João, ele vinha pegado pelo braço. Mas quando João chegava na igreja, era João que ministrava a palavra. Quem é que queria falar com João na plateia, meu irmão? Já parou para imaginar? Se João chegasse em Tampa hoje aqui, não era eu que ia pregar. Porque eu fico imaginando eu tentando pregar a ressurreição de Lázaro com João na plateia. Eu ia pregar como todo mundo prega. Chegou lá, disse, tiraram a pedra, ele disse, Lázaro vem para fora, e ele veio atado ainda, e disse, desatai-o e deixai-o ir. E João pregando esse texto. Eu quero crer que João ia dizer, eu vi, eu estava lá. Oh, é outro nível, meu irmão. João, quando chegava no culto, era com ele a palavra. E a história vai dizer que João já tinha passado dos 100 anos, não tinha força física, mas ele tinha uma graça, que quem chegava tarde no culto ficava de pé. E quando João abria a boca, meu irmão, apesar de fala baixa, fala mansa, mas com unção, quem estava de pé tinha que se segurar nas colunas para não cair de costa, de tanta unção que tinha na voz do homem de Deus. Quem caía na hora da oração se levantava, na hora do apelo, quem não era crente se convertia, a igreja crescendo. E quando a igreja começou a crescer, a perseguição veio. E alguém disse, é o velhinho culpado aí, ó. Culpado é o velhinho. E prenderam João dizendo, ou você nega Jesus ou nós vamos te matar. João disse, só sobrou eu, não sou melhor do que meus companheiros, eu não posso negar. A história diz que ferveram um tacho de azeite fervendo. E falaram para João, ou tu nega Jesus, ou nós vamos te mergulhar no tacho de azeite fervendo. João disse, se ele quiser me livrar, ele me livra, mas negá-lo eu não posso. A história diz, irmão, que o tacho de azeite fervendo, jogaram João de um lado, ele entrou de um lado, saiu do outro e não aconteceu. Alguém perguntou, o que esse velho tem que não morre? Promessa. Jesus disse, se eu quero que ele fique até que eu venha, quem é que vai matar quem tem promessa de Deus? Soltaram João, João vai para casa, a igreja vai buscar, ele volta para a igreja, continua a pregar, a história diz que a igreja continua a crescer, prenderam João de novo, e alguém disse, não tenta matá-lo na gordura, porque na gordura não morre. E alguém disse, com certeza aquele azeite não estava quente. Mas agora, se ele não negar, ele vai ver. Negue a Jesus e nós não iremos fazer nada contra você. Não, o Deus que me livrou do tacho. Se quiser, ele me livra da grelha. A história diz que cataram uma grelha de fogo, uma chapa de aço, colocaram em cima da grelha. E bons livros vão dizer que quando a grelha, a chapa estava incandescente de fogo, falaram para João, ou tu nega Jesus ou tu vai deitar aqui. Tu escapou do tacho, mas não escapa da chapa. João disse, se ele me livrou do tacho, se ele quiser, ele me livra da grelha. Mandaram João ficar nu com mais de 100 anos de idade. João tira a roupa, deita e os carrascos só esperando o tss. E ele lá. Daqui a pouquinho, João, posso fazer um pedido? Alguém disse, pode, eu posso virar de lado.
Carrasco era camarada, falou, poder virar pode, mas antes de virar, quer virar por quê? Porque a chapa tá fria demais, eu não tenho idade para tomar gelo nas costas. O que esse homem tem que não morre? Promessa. Foi Jesus quem disse, se eu quero que ele fique até que eu venha, quem é que vai matar quem tem promessa de Deus? Se eu fosse você, eu tinha dado um glória melhor do que esse. Porque a situação aos teus olhos pode não estar favorável, mas se você tem promessa de Deus, meu irmão, Deus vai cumprir tudo o que Ele falou na tua vida, porque Ele é fiel para cumprir com a sua palavra, viu? Aí alguém disse, se soltar esse homem, ele volta para a igreja continua a crescer. Alguém disse, então joga ele no deserto da ilha chamada Pátimos. Eu quero ver para quem que ele vai pregar na ilha de Pátimos. Aí jogaram João no deserto da ilha de Pátimos. Aí nós entramos no livro de Apocalipse mais ou menos assim. E eu, João, servo do Senhor, estava no deserto da ilha chamada Pátimos falando com o meu Senhor. Quando de repente eu senti uma mão que tocou sobre mim. E quando eu virei para ver quem falava comigo, eu perdi as minhas forças. Eu caí de joelho pensando que eu ia morrer. Mas aquele ser virou para mim e disse, João, não temas, porque eu sou o último. Mas eu também sou o primeiro. E João disse, quando eu olhei para ele, os olhos dele brilhavam mais do que 2 chamas de fogo. Os olhos dele brilhavam mais do que o sol. Cabelo branco, vestes reluzentes, sapato como latão reluzente no fogo. Ele tinha um cinto, e no cinto estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É esse que está aqui nesta manhã, passeando no nosso meio. É Ele que está alegrando corações aqui nesta manhã. É Ele que está dando saúde para quem precisa de saúde. É Ele que está abrindo porta para quem precisa da porta da provisão. É Ele que está suprindo necessidade para quem precisa de ter a necessidade suprida. É Ele que está alegrando o coração de alguém aqui. É Ele que está aqui, está dizendo para ti, não temas, porque eu cuido de ti e eu cuido dos teus também, aonde estiver. É Ele está aqui. A história diz, irmãos, que ele diz para João, João, escreva tudo o que você vê e ouvir. Escreva as 7 igrejas da Ásia. Não foi nesta manhã que nós lemos uma das cartas à igreja? Escreva, João, escreva as igrejas da Ásia. Escreva as visões futuras. E quando João acaba de escrever tudo, ele disse, João, eu vim te livrar daqui. Eu vim te buscar. Acredita-se que João foi o único discípulo que morreu de morte natural. Despede da igreja, João. Despede com o que, Senhor? Com o versículo mais conhecido de todo crente que fica até o fim do culto. A bênção apostólica. E João descreve o último verso da Bíblia dizendo que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre a vida de todos vós. Mas não acabou não, irmão. É a mensagem só. Eu quero encerrar minha fala dizendo, sabe por que Jesus disse, se eu quero que ele fique até que eu venha, quem é que mata? Porque o livro de Apocalipse ainda não tinha sido escrito. E era João que Jesus queria usar para escrever. Irmão, o que Deus preparou para mim e para você, Deus não vai usar dublê não, meu irmão. Sou eu e você mesmo que Deus vai usar para o nome dele ser glorificado. Quantos podem dizer amém? Posso orar, pastor? Se coloque de pé. O que Deus preparou para você vai acontecer. Custe o que custar. Deus há de te guardar. Deus há de cumprir as suas promessas na sua vida. Fica com essa palavra, guarda ela na tábua do seu coração. Peço para você deixar o seu like, peço para você deixar o seu comentário, para você ativar o sininho, se inscrever no nosso canal, para assistir mais vídeos como esse. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Até a próxima.